Oi, 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 gente! Começando mais um podcast na VUM. E sabe quem a gente vai receber hoje? A fundadora da Ciclos. Ela é gaúcha, empresária, ela faz gestão de pessoas e também trabalha com líderes. Hoje a gente está recebendo aqui no VUM a Babi Oliveira. Prazer! Olá, Van! E queria que você se apresentasse aí para quem não te conhece e vamos ter uma conversa muito legal. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Obrigada a você. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou a Babi Oliveira, eu sou do Sul, como tu falou, né? Estou aqui em São Paulo há quase 10 anos, 9 anos e pouco, mais ou menos. Já me considero uma paulistana, amo São Paulo. Eu acho que a gente vai falar bastante da minha história aqui, mas eu acho que uma das coisas principais que as pessoas conhecem é que eu fundei a Ciclos, uma empresa onde a gente ajuda aí empresários, empreendedores, tanto na área de liderança, na área de vendas, né? A gente faz diversos trabalhos. E aí vamos contar aí um pouquinho da história, né? Como que a gente chegou, onde a gente chegou, para também inspirar outros empreendedores, né? Sim. Uma coisa que a gente tem visto nas suas redes sociais é você falando um pouquinho mais do seu lado pessoal. Então, eu queria começar a nossa conversa falando quem é a Babi além da mentora. Me fala um pouquinho mais da sua história. Boa. Bom, a Babi além da mentora é uma pessoa, assim, apaixonada pela vida, gosta muito de sair, de viajar, gosto muito de dançar. Quando eu falo, tanto que uma das aulas da academia que eu faço é aula de dança. E o pessoal acha curioso, né? Nossa, mas ela é mentora, ela é não sei o quê, como se não pudesse conciliar isso, né? Gosto muito de atividade física, então é uma coisa da minha história que tem aí nas redes sociais já também, muita gente não sabe, né? Mas eu vim da educação física, né? Foi a minha atividade principal lá por 12 anos, então convivi muito com esse mundo da atividade física, do esporte por muito tempo, né, Vanessa? E aí eu gosto muito, assim, acho importante, tenho muito essa questão, assim, do estilo de vida mais saudável. Não quero não enfio o pé na jaca de vez em quando, né? Então, sou um ser humano também. Não sou uma pessoa extremamente, no dia a dia, assim, rígida com a questão, assim, né, de saúde, de alimentação, mas me cuido. Sou muito família, né? Sou muito família. Gosto muito dos momentos em família, de realmente estar... A gente estava até falando nos bastidores aqui, né? Que a minha linguagem do amor é tempo de qualidade, né? Ou seja, a forma que eu tenho de demonstrar amor pelas pessoas é o tempo que eu estou com elas ali ser de qualidade, né? Não ficar mexendo no celular... Eu me policio muito. Eu me policio muito, assim, por exemplo, quando eu tô lá no Sul com a minha família, quando eu tô com amigos, de realmente a gente tá ali olho no olho, conversando, evitar ao máximo, né, pegar o celular, em casa também, no momento que eu tô com meu marido, que a gente tá ali à noite, o mínimo possível pegar o celular, então eu presto bastante atenção nisso, então tem isso também, né, da minha personalidade, um pouquinho mais de mim. Sou uma pessoa muito acelerada, né? O pessoal vê aí nas redes sociais também que eu faço yoga, por exemplo, né? Até a gente tem um post lá no meu Instagram falando um pouquinho sobre isso. E eu faço yoga justamente para encontrar esse equilíbrio, né? Porque eu sou ligada no 220, então hoje eu tô mais zen, digamos assim. Tô numa fase um pouco mais calma, mais tranquila, mas sempre fui muito acelerada, assim, minha vida toda, sempre fui muito da ação. Eu acho que... né, a gente vai falar mais sobre isso também, mas o que me fez chegar até aqui foi muito, eu acho que o impulso, né, que muitas pessoas acham que ser impulsivo é negativo, não necessariamente, o impulso me fez agir. Acho que depende muito como você usa esse impulso, né? Eu também sou impulsiva. Então, assim, sempre fui muito de agir, sempre fui muito da ação, sempre fui muito de fazer a coisa acontecer, mas eu te confesso que eu tô numa fase da vida onde eu, né, decidi do ano passado pra cá dar uma desacelerada, assim, sabe? Tipo, focar mais em mim. Até te contei um outro dia, né, nos bastidores também, do quanto a parte espiritual pra mim é importante, né? Independente de religião, mas eu tenho meu momento de conexão com algo maior, no que eu acredito. Concordo. Todos os dias, né, uma vez por semana, né, então, assim, a parte espiritual é importante, a parte, né, de cuidar da saúde, então, é um pouquinho mais aí, né, de Babi Oliveira, que
É a Babi na vida real, né? E é muito legal que você está mostrando isso agora um pouco. Essa parte do yoga fez completamente sentido para mim, porque eu também sou acelerada. E, né, inclusive, eu sou uma mentoranda que fala? Como que fala? Mentorada, né? Mentorada da Babi, gente. Ela me motivou a cuidar de mim, porque a parte do negócio, ela tá ajudando sensacionalmente. Inclusive, né, eu vou aproveitar esse espaço para falar que, graças a ela, a Avon fechou nos últimos tempos aí o maior contrato da Avon aqui. Então, muito obrigada, Babi. Muito bom. Recomendo demais o trabalho dela. É muito difícil recomendar cliente, viu, gente? Mas é isso. E, assim, quando você falou comigo sobre essa parte de autocuidado, também a gente teve uma mentoria que você falou só disso, né? Foi só contigo, né? Teu sócio não participou e aí a gente aproveitou para focar na Vanessa. Sim, e aí ela me motivou a pensar em mim um pouquinho. Marquei uma aula de balé graças a você. E é muito importante essa parte de autocuidado. E eu tô gostando também que você tá mostrando essa parte de você. Porque eu acredito nisso, né, Vanessa, assim, por que pensa assim, né, os trabalhos que a gente faz nas ciclos, no final das contas, é para que, né, quando pensa assim, por que melhorar a liderança? Por que melhorar vendas? Por que fazer as pessoas performarem mais? Por que fazer a empresa andar mais com as próprias pernas? No final das contas, né, o porquê do porquê do porquê é porque o empresário, ele quer ter mais qualidade de vida. Ele quer ter mais tempo com a família, né? Tanto que vocês vão chegar nisso também, né? Então, tem clientes que chega uma hora do processo de mentoria, do processo de desenvolvimento da empresa, que uma das metas que a gente coloca é: qual lugar vocês querem viajar em família? E aí a gente vai colocar isso como uma meta. Quero chegar nisso, gente. Vamos chegar. Eu tenho um case bem legal, assim, rapidamente para contar, de uma empresa que eu atendi, acho que antes da pandemia. A gente ficou 2 anos fazendo um processo. E aí, o primeiro ano, aquela coisa, botando a casa em ordem, organizando várias questões ali financeira, de processos, de pessoas. Dos sócios, eram marido e mulher também. Então, profissionalizando mais a empresa. E ao final daquele primeiro ano, pro ano seguinte, a gente colocou... Ela tinha o sonho de conhecer Maragogi. E aí a gente colocou a gente colocou como uma meta, né? Para ela era um sonho, eles nunca se organizavam e tal. Então, no próximo ano, a meta de vocês é essa. E a gente vai desenhar aqui um plano de ação para que vocês consigam tirar férias e a empresa continue rodando. Já tinha funcionários na época e foi bem bonito, assim, foi muito legal na época, né? Deu certo, a gente trabalhou ali para isso e eles foram, não impactou, né, a vida financeira deles porque teve uma organização, teve um planejamento, né? Sim. Então, eu acredito muito nisso, né? De verdade, eu acho que tenho certeza, a vida não é só trabalhar. Sim. Eu vejo que o trabalho, ele é um meio para nos levar para aquilo que no final meio que a maioria quer a mesma coisa. Sim. Pode ver. Se tu conversa com os empresários, quer ter tempo com a família, quer ter qualidade de vida, quer conseguir cuidar da saúde, quer conseguir descansar um pouco mais, quer que as pessoas lá, né, andem mais com as próprias pernas, sejam mais independentes. Então, meio que no final, o repertório dos empresários é meio que tudo meio parecido. Sim. E é isso, se eu como, né, no momento que eu tô ali como mentora de vocês, se eu não trago, então, né, pode ver assim, a mentoria da Ciclos, ela não é uma mentoria técnica, somente técnica, eu saio da caixinha. É muito prática também, né? Eu saio da caixinha, porque eu preciso conversar contigo sobre a tua saúde, eu preciso conversar com os clientes sobre atividade física, sobre momento de lazer, sobre sim colocar limite no horário de final de trabalho, sobre o horário de começo, que até um outro dia a gente conversou sobre isso, porque é o que eu acredito. Né? Então, assim, mas Babi, tu não tem medo de um cliente mandar mensagem depois das 8 da noite e tu não responder? Não. Porque é o momento, porque esse cliente, ele também, pode ser que hoje ele não viva isso, mas se ele chega a vir para Ciclos, eu vou ensinar ele que ele precisa ter um momento com a família, ele precisa desligar, ele precisa colocar limite, isso é saúde. Sim. Né, Vanessa? A gente está vivendo um momento muito que está se falando de saúde mental e daqui para frente vai ser assim, o que cada vez mais tanto os empresários quanto para os seus times a gente vai ter que olhar para isso. Sim. E o que acontece, né, no dia a dia que a gente não para olhar para isso? É isso. Não, é trabalho, 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 tem que trabalhar às 6 da manhã, tem que trabalhar às 10 da noite, tem que trabalhar final de semana. Eu não concordo.
E aí, a minha linha de raciocínio, tanto minha quanto dos outros mentores nas ciclos, a gente, tanto para as nossas vidas, a gente já tem isso, quanto a gente vai ajudando o líder, o empresário, a ter uma gestão de tarefas da vida, para que, como né, a gente até já conversou sobre isso, não é gestão de tarefas mais só da vida profissional. Não, isso é coisa do século passado. Eu sou uma pessoa só, então pensa tu. Tu é esposa, tu é mãe, tu é mulher, tu é empresária, tu é amiga, tu é filha. Então, a gente tá, né? A gente tá falando pelo menos 6 papéis. Sim. Então, como que na tua agenda da semana tu vai olhar só para um papel? E os outros? Concorda que a conta vem? Com certeza. E até falando sobre isso, no começo você falou que agora você não tá tão acelerada, que você tá mudando um pouquinho e tudo mais. Eu espero que pareça. Você trouxe, tipo, muito da Babi Mentora agora, falando, né, como que funciona a tua mentoria e tudo mais. Mas eu queria saber a Babi empresária agora. Como que você chegou nesse ritmo mais acelerado? Eu sei que eu acho que o tempo, a idade, tudo, mas igual você falou, o comportamento meio geral do público tá direcionando para isso, né? Porque a moeda maior hoje que a gente tem é o tempo, né? É o tempo, exatamente. É o mais valioso, né? Isso. E eu queria saber de você, assim, como você enxerga a Babi empresária, assim, nesse dia a dia? Por exemplo, o que da sua mentoria você consegue, tipo assim, você chegou na sua mentoria muito provavelmente pelo teu estilo de vida, o que você, né, já aprendeu e você costuma executar, que eu lembro que a gente já conversou sobre, por exemplo, sua rotina da manhã, eu acho incrível, queria conseguir executar isso, queria ouvir um pouquinho como que é a Babi mentora empresária nos bastidores. Eu acho, Vanessa, que antes de falar, né, como é a Babi empresária nos bastidores, é importante para quem vai nos ouvir, quem vai nos assistir, que a gente primeiro precisa pensar o que é ser empresário. Não é porque eu tenho um CNPJ que eu sou empresário. Então, se a gente pega hoje a base da pirâmide, né, no Brasil dos empreendedores, dos CNPJs abertos, a grande maioria está ainda em caráter de especialista. Então, eu vou dar essa volta, mas vai fazer Fica sentido. Tranquilo, eu quero te escutar. Vai fazer sentido o que eu vou falar aqui. Então, a partir do momento que eu tô ali à frente, eu sou dono do meu próprio negócio. Mas eu sou o especialista. Então, eu sou o advogado, eu sou o fisioterapeuta, eu sou o dentista, eu sou o engenheiro, eu sou o marketing, eu sou... Enfim, quantas áreas aí de profissionais liberais, né? Eu não sou empresário. Eu sou especialista que tem um CNPJ e presto serviço para outras empresas. Na cara aí. E aí, eu passei por esse processo, né? Porque eu faço esse trabalho há quase 10 anos. E aí, chegou um momento que eu falei assim, tá... Assim como foi, né? Num outro momento, talvez eu fale sobre isso. Lá, quando eu estava na educação física, eu também me refleti. Eu quero... E eu acho que é legal trazer isso, né? Eu quero estar, né, nesse lugar que eu tô hoje. Eu quero estar daqui 5 anos. Eu quero estar daqui 10 anos. Porque o que eu vou colher lá na frente... a colheita vem por uma semente que eu planto. Sim. Se eu não paro para refletir sobre isso, eu gosto sempre de trazer esse ponto, vai chegar daqui 5, 10 anos e eu vou estar no mesmo lugar. Então, os primeiros anos eu também fui a especialista. Então, era eu sempre a mentora ali, nem ciclos existia. Já contei essa história em outros vídeos também. Então, assim, nem ciclos existia. Só que aí, com essa mentalidade, eu pensei, tá... Eu quero ficar nos próximos 5, nos próximos 10, eu sendo a mentora. É muito pesado, né? Porque assim, eu ser a mentora, o dentista, o engenheiro, o advogado, o psicólogo, o terapeuta, o marketing, enfim, a gente está trocando hora por dinheiro. Sim. E a hora tem uma limitação. Sim. Até vou fazer um adendo, segura o raciocínio aí. Que eu acho um diferencial do teu trabalho, porque eu vejo muitos mentores, muitas mentoras também, que fazem o que você faz, teoricamente, mas eles não têm uma empresa. Eles te ensinam, mas não botaram em prática na empresa deles. E eu acho que é isso que pega, sabe? É muito... Assim, eu acreditei no teu trabalho porque eu vi o teu trabalho acontecendo, entendeu? Sim. E agora eu tô achando mais sensacional ainda, porque eu conheço um pouquinho você nos bastidores e você tá trazendo os bastidores também.
Tô gostando bastante disso, mas só um adendo. Não, legal, e vamos falar mais sobre isso. Então, a partir do momento que eu entendo que eu estou em caráter de especialista, mesmo tendo um CNPJ, eu preciso pensar. Eu quero ir, porque o que é ser empresário? Ser empresário é gerir uma empresa. Sim. Né? Ser empresário é criar essa estrutura que a gente hoje tem na Ciclos e que com isso, porque não tem como, aí vamos pegar esse ponto. Como é que eu vou te ensinar a estruturar o teu negócio se nem no meu eu fiz? Exatamente. Então, isso é uma coisa muito da minha essência, muito do que eu acredito. A gente tem isso, né, eu tenho isso muito claro, na Ciclos a gente não ensina nada que a gente não aplicou, que a gente não passou. Para mim, isso é uma coisa muito estranha, muito contraditória. E tá assim de gente no mercado. Então, chegando na pergunta que tu me fez, né, da minha rotina de empresária, então, primeiro eu preciso me ver como uma empresária, né? E aí, para me ver como uma empresária, eu precisei ter essa decisão. Até tem uma palestra que eu falo muito, né? Quem você decide se tornar? Que é isso, e eu decidi me tornar uma empresária. Primeiro, lá atrás, eu decidi me tornar uma empreendedora. Então, eu queria ser dona do meu próprio negócio. Qual que é a diferença de empreendedor e empresário? Legal, boa pergunta. Desculpa, termina esse raciocínio. Não, eu posso chegar lá depois. Tá. O empreendedor é muito essa pessoa da ideia que vai, que faz, mas ele normalmente tem essa característica do ele fazer as coisas, e ele é muito executor, ele é muito criativo, e ele, né, vai, mão na massa, executa. Então, é uma veia empreendedora. Então, às vezes tem pessoas que são CLT, que ela tem uma veia empreendedora. Faz sentido. O empresário é aquele que ele pensa no negócio, ele começa a olhar para números, ele aprende a fazer a gestão financeira. Eu vejo que o empresário é o amadurecimento do empreendedor. Uhum. Não que lá, eu vejo assim, ó, tem muitos empresários, eu sou hoje mais empresária, mas eu tenho a veia empreendedora. Sim. Mas não é todo empreendedor que tem veia de empresário, porque isso é desenvolvimento de mentalidade, de postura, de querer construir isso, porque construir uma empresa, né, com estrutura, com pessoas, com processos, não é fácil. E aí, por que a maioria fica nesse lugar do especialista? Então, fico ali com o meu CNPJ, atendendo, né, meia dúzia de cliente, entra um valorzinho por mês que paga minhas contas e fica nisso. Essa é a realidade da maioria dos CNPJs abertos hoje. Sim, e tem muitos, né? Então, por quê? Porque ir para esse próximo nível é bem desafiador. Sim. É bem desafiador. Então, hoje, a Babi, como empresária, para ela gerir a Ciclos, ela tem que ter saúde, ela tem que estar equilibrada emocionalmente. Como que eu vou, de novo, ajudar outro empresário a fazer a sua empresa crescer, a pensar lá numa estrutura organizacional, se muitas vezes eu tô exausta, cansada? E aí, volto lá na tua primeira pergunta, né, da questão da minha rotina. Então, a partir do momento que... Porque, para mim, é isso. Como que eu vou te ensinar algo? Como que eu vou te ajudar a chegar naquele caminho se nem eu coloco em prática? Então, eu preciso ter uma rotina aonde, primeiro, eu já me libertei da questão de, se eu precisar, numa quarta-feira, 10 da manhã, fechar minha agenda e fazer uma coisa para mim, eu vou fazer, porque a minha mentalidade é outra. E aí, olha que interessante, tem muitos empresários que, nossa, não pode fazer nada 2 horas da tarde. Por quê? Cabeça de CLT. Sim. Porque, percebe? Tem um CNPJ aberto, mas a mentalidade não está acompanhando. Sim. Né? Então, a partir do momento que eu tenho um CNPJ aberto, que eu tô é um outro estilo de vida, é um outro formato. Não tem nada contra CLT, eu só estou mostrando as diferenças aqui. É um outro formato de vida. Então, assim, de manhã eu acordo, que nem eu te falei, né? Eu escuto ali 2 devocionais, que é uma coisa que é super importante e faz toda a diferença. A gente acordar de manhã e não pegar o celular direto.
Nossa, é um desafio, viu? Hoje em dia é muito desafiador isso. Exato. Mas, Vanessa, é uma disciplina diária, assim, porque se tu já pega o seu... Tem estudos que falam disso, né? Se tu já pega o celular de manhã, tu já entra ali numa aceleração que tu tá acordando, que tu poderia colocar, assim, a tua frequência, a tua energia, cada um vai chamar de uma coisa, né? De um nome. Num outro nível, para te começar o teu dia diferente. E não. Aí já entra, já vê mensagem, já vê notícia e não sei o quê. O dia, eu não sei, eu particularmente acho não, tenho certeza, o dia já começa estranho. Ou já começa com o cliente te chamando. Deus me livre. Não, Deus me livre. Então, assim, eu, né, isso eu sou bem certinha, assim. Escuto 2 devocionais, às vezes na cama, às vezes enquanto tô ali escovando os dentes, no banheiro, né, ou fazendo café. Mas, não entro em rede social, não entro em WhatsApp. Então, assim, até eu começar a trabalhar realmente, de ligar computador, de entrar em WhatsApp, vai levar 1h30 da hora que eu acordei. E isso... Eu tô com essa cara porque eu tô toda errada, Eu durmo com o celular embaixo do travesseiro. O meu fica do ladinho, na mesinha do lado, né, ali da cama, toco o despertador... Mas é isso, e eu percebo isso, o quanto tem me ajudado, e aí é uma coisa que eu acredito, né, perguntando mais de Babi do que de ciclos, né, eu acredito no mundo espiritual, então eu acredito também nessa elevação do nosso espírito, eu acredito na frequência, na energia, eu acredito nisso. Então eu vejo que quando a gente vai prestando atenção, porque sabe aquela história, Vanessa, assim, ó, não é só o alimento, a comida que tu te alimenta, que tu tem que prestar atenção. É do que tu te alimenta, do que tu vê no celular, sim. do que tu vê assistindo uma televisão, do que tu escuta, as músicas. Eu concordo super com isso. Então a gente tem que tudo isso é alimento, daí não é pro corpo físico, é alimento o quê? Pro espírito, pra alma, pra mente. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que eu não sigo, não vai ver nas minhas redes sociais, eu não acompanho coisa de fofoca, não acompanho vida de famoso, não... vira e mexe, tu viu não sei o quê. Nem tô sabendo. Porque não me interessa, aquilo não me agrega em nada. Sim. E é uma coisa que as pessoas vão, às vezes, num fluxo ali, vão na onda dos outros e não param para ter esse discernimento, sabe? Sim. E às vezes, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho que acompanhar essas coisas, mas é, tipo assim, diferente. Quando eu tô numa rotina minha, pessoal, eu largo o celular. Eu, tipo assim... Final de semana é precioso, eu não fico no celular. Exatamente, domingo pra mim é sagrado, assim. Sim. Então tem gente que me manda, até o pessoal às vezes da equipe da Ciclos me manda mensagem de domingo, sabe que eu não vou responder, eu vou responder na segunda. Sim. Eu nem pego, muitas vezes eu deixo lá na mesinha, né, do lado da cama, o celular, às vezes no domingo à tarde, assim, e fica. Eu vou fazer uma pergunta, inclusive, que é uma dúvida pessoal minha. Como você conseguiu chegar nisso, de, por exemplo, não responder determinado horário? É mais a consciência mesmo? Legal, é uma pergunta bem bacana, porque assim, uma coisa é... porque vamos pensar, né? Se fosse só o que precisa ser feito, todo mundo fazia e tava todo mundo bem... Esse medo da gente, nossa, não vou responder, vai ficar chateado, ou enfim. Eu vejo que eu cheguei nesse lugar porque eu tive que trabalhar internamente muito uma coisa chamada segurança. No meu ver, assim, Vanessa, quando o que nos move é o medo, então é uma reflexão profunda aqui, né? Quando o que nos move é o medo, tu vai, por exemplo, por que eu pego o celular de manhã, primeira coisa? Porque tu tem medo de... O que tá te motivando? Acho que essa é a pergunta. O que tá te motivando a já acordar e pegar o celular? Aí quando tu para refletir sobre isso, tu vai ver que no fundo é porque tu tem medo do cliente ter mandado mensagem, e aí tu não responder, e aí ele achar não sei o quê, olha... E no final, às vezes, não acontece nada. Normalmente não, né? Vamos combinar? Normalmente não. Normalmente ninguém morre, ninguém... eu tô nesse raciocínio hoje, depois de, tipo... Antes de você, eu tinha feito uma mentoria que... Nada com nada. Tá. E aí, hoje, né, conversando com você e também pela experiência, né, do dia a dia e muita puxação de orelha do meu sócio, que tem pessoas que têm perfis diferentes, né, é um fato. Eu entendo que às vezes até o seu perfil é parecido comigo, só que eu vi que você conseguiu se treinar.
né? Isso é treino. Isso, ó, tu falou uma palavrinha perfeita. Eu tô treinando isso, mas é muito difícil. Não é assim. Ouvir. É disciplina. Ouvir, então, que não pode. E aí eu gosto muito da palavra discernimento também, né? Por exemplo, escuta sobre essas coisas do pegar o celular, o que gera, nanana. Reflete sobre isso. Não precisa, eu acho que a gente não pode ser, até do que eu tô falando aqui. Então vou seguir à risca o que a Babi tá falando. Não, tenha discernimento. Tenha discernimento do que faz sentido e muito assim, tá te ajudando? Eu gosto muito da palavrinha resultado. Sim. Né? Mas é certo ou não? Eu acho que não é sobre certo ou errado. Gera um resultado legal pra tua vida? Te ajuda? Mas você acha que a pessoa tem que ter um horário para responder ou depende muito? E aí eu acho que a questão do horário vem muito na questão de estrutura empresarial. Quando a gente fala de profissionalizar uma empresa, vamos supor, a gente hoje, 11 da noite, a gente vai querer ir na loja da Copenhague que tem ali na esquina. A gente vai conseguir ser atendido? Acho que sim. Mas se ela fecha às 10? Não, daí não. Não, mas tu quer ser atendida às 11. O problema é seu, né? Por que o cliente, né? Por que o cliente, né? O shopping, ele fecha 10 horas da noite. É muito difícil a gente ter essa visão de empresário. A gente chega nisso, né? Que você falou. É isso aí. Nos visualizar aonde você quer estar. Porque isso é um pensamento de estrutura. Sim. Tu não consegue chegar numa loja de bairro, num lugar mais comercial, e tu fala, não, mas eu quero ser atendido tal. Meu, aquele lugar tem regra. É muito como a gente se vê, eu acho mesmo, né? Agora concluindo, assim, que você tá falando na minha mente, é como você se vê. Se você não se vê como um empresário, você vai ser sempre um empreendedor, né? Tanto que esses dias a gente teve uma reunião da Ciclos, eu com todos os mentores. Foi muito lindo, gente. E eu falei pra eles, gente, qual que é o horário de funcionamento da Ciclos? Das 9 às 19. Então, Babi, Fernanda, Emerson, Denis, todos... Quanto mais a gente, né, estivermos alinhados em relação a esse horário de atendimento, porque é isso, quem é que disciplina o cliente? É a empresa. E isso não significa que eu vou ser rígida e, deu 7h05, eu não tô respondendo. Não, a gente até às vezes vai um pouquinho. Mas desculpa, 8 e pouco da noite, 9 da noite, não. Aí é o meu momento, eu com meu marido em casa, ou outra pessoa que, né, tem o filho, tem... Porque senão é isso, senão tu... Lembra dos papéis? Senão tu não coloca limite e aí a conta vem. Sim. Tá assim de empresário que não vê o filho crescer, que não brinca com o filho, que não tem tempo de qualidade com o filho, que não cuida da saúde, que não dorme, que não tem final de semana, que não viaja, que não tem lazer. Por isso. Por quê? Sim. Porque não coloca limite. Né? Então, eu cheguei nisso porque primeiro eu precisei trabalhar essa questão de segurança interna, autoconfiança. Por que nas Ciclos, Vanessa, a gente vai além ali, né, na mentoria, a gente trabalha muito a questão comportamental dos clientes. Porque no fundo, tudo é sobre comportamento. Sim, tanto que tem na mentoria somente a parte mentalidade, né? Com psicólogo, ele né? Isso, exatamente. Esqueci o nome dele. Como é o nome dele? Porque tu fala da Patrícia? Não, tem o rapaz que faz tipo uma terapia, assim. O Denis. Isso. Então a gente tem uma pessoa na Ciclos, tem um projeto chamado Lidere Tranquilamente. Muito legal. Que é justamente para ajudar os nossos clientes, né? Que são gestores, líderes ali, empresários, a liderar tranquilamente. Ou seja, e é um nome, né? Que o Denis que criou, sugestivo justamente por isso. Porque tem que trabalhar o quê? A questão mentalidade, como tu pensa sobre as coisas, é muito isso, né? É o desacelerar, o colocar limite, mas para isso acontecer, te respondendo, é um trabalho interno. Sim. De segurança, de entender assim, poxa, será que o cliente que eu tô atendendo bem, eu tô entregando o resultado, eu tô fazendo o que eu combinei com ele, eu faço até a mais. Será mesmo que ele vai me deixar porque eu não vou atender ele depois das 8 da noite? É uma coisa até que eu Percebe falo quando muito. tu traz pra consciência, ó, por que
isso que a gente está fazendo aqui é tão importante e o empresário que vem para uma mentoria é tão importante, porque quando a gente reflete, tu traz para consciência. Quando tu traz para consciência, tu sai da emoção. Sim. Quando tu tá no dia a dia, o que tá te governando é a parte emocional. Mesmo que as pessoas falem, mas eu sou mais racional. Mentira, eu te provo que tu não é. Não, até uma coisa que eu falo muito quer dizer, falam pra mim, né? Que se ele for deixar por conta disso, ele vai te deixar por qualquer coisa. Imagina. Porque você não respondeu uma mensagem. Não faz sentido. Não, então assim, quem vai educando, quem vai disciplinando o cliente é a empresa. Por isso que a empresa tem que ter os seus processos, os seus horários, a forma de funcionamento, fazer esse alinhamento, né, com a equipe, repetir, treinar, né, como tu falou aqui de uma palavrinha que não adianta também, eu fui ali, fiz a reunião com o pessoal da Ciclos, bacana, foi uma reunião super legal, show, nananã, e aí então eu não falo mais, porque eu escuto isso muito dos empresários, mas Babi, eu já falei, mas tu vai falar a vida toda, ser empresário. Porque a hora que a gente vem para esse lugar, tu vai fazer mais o quê? Tu vai mais gerir pessoas. Para que elas façam o que tem que ser feito. Sim. E aí percebe, quando tu vem para esse lugar de empresário, de gestor de pessoas, são outras competências. Sim. É outro conhecimento. E quando eu tive esse entendimento, Vanessa, né, há anos atrás, o conhecimento que tu tem te trouxe até um lugar. Então, aí tu tá ali como especialista. Quando a gente para analisar, por que hoje as empresas estão em crise de gestão de pessoas? Porque, concorda comigo que o cara que ele é especialista em marketing, ele não aprendeu a gerir pessoas. A pessoa que é advogada, ele não aprendeu a gerir pessoas. Sim. E assim por diante. Então, aí quando tu parece até óbvio que eu vou falar agora. As pessoas não sabem gerir pessoas porque elas não aprenderam, não foram buscar conhecimento. E sabe uma coisa, quando você fala sobre isso? Pra mim, hoje que eu conheci a sua mentoria, não é nem puxando sardinha, gente, é porque realmente eu já vi outros atendo, né, enfim. Mas assim, o que acontece? Eu percebi que é fundamental, porque, igual, eu me formei em Direito, depois eu fui pra Marketing, me especializei, porém essa parte de gerir pessoas não é meu forte, estou trabalhando para, né, desenvolver melhor isso. Porém, é fundamental você chegar num processo de mentoria, fazer cursos de gestão de pessoas, enfim, tentar fazer essa parte. Mas a gente tá falando muito das Ciclos ainda. Tá. E eu queria saber, né, hoje você tem todo esse know-how, esse conhecimento que ajuda muitas pessoas, inclusive está nos ajudando, mas eu queria entender quando a Babi saiu da educação física para ir para isso. Por que você escolheu trabalhar com liderança, né, essa parte de gestão de pessoas, até, né, às vezes a parte de venda você acaba ajudando ali, comercial, enfim. Me fala um pouquinho, como legal. Você resolveu chegar nisso, né? Sair disso para isso. Então, assim, lá em 2014, eu ainda na educação física, eu assumo um cargo de liderança dentro de um clube. Então, uma coisa bem comum, qualquer área aí, né? Quantas pessoas trabalham dentro de uma empresa e, né, o gestor chega e te convida a assumir ali a liderança. Foi o que aconteceu comigo na época, e eu já era formada em educação física, já tinha pós-graduação na área de gestão empresarial, tinha buscado uma pós mais na área de gestão empresarial, e eu fui convidada a ser líder lá daquele setor no clube lá na Sojipa em 2014. Acho que foi 2012 ou 2014, sei lá, faz bastante tempo, faz uns 12 anos isso, uns 14 anos mais ou menos. E aí quando eu me torno líder, eu acho que esse raciocínio eu sabia. Eu sou educadora física, então como educadora física eu sei o quê? Sobre exercício, montar treino, sobre fisiologia, sobre biomecânica, era sobre o que eu sabia. Quando eu me torno líder, eu não sei sobre liderança. E aí eu fui buscar um conhecimento, fui buscar uma formação de coaching em liderança na época, e fiz uma formação, fiz outra, e eu me apaixonei. Me apaixonei pelas coisas que eu aprendi na formação ali, nas formações. E até então, o que eu fiz? Eu busquei esses conhecimentos e eu levei isso para dentro do clube, para fazer a minha equipe ali de 6, 7 pessoas, para que elas
né, entregassem o resultado que a gente precisava para aquele setor do fitness ali do clube. E dizia muito sobre o seu sucesso também, né, como líder. Exatamente. Então, ali eu já tive, né, eu acho que eu sempre tive isso assim, eu sou uma coisa, então eu sei sobre isso, a hora que eu vou para outro lugar eu tenho que buscar conhecimento sobre aquilo. Pra mim é muito óbvio. E não é pras pessoas, né? Às vezes a carruagem vai andando, vai criando... E falam muito isso, né, Vanessa, que, como é que é? O teu óbvio salva a vida de outras pessoas. Sim, nossa, uma frase muito boa. E é isso, pra mim, isso sempre foi muito óbvio. Se eu me tornei líder e eu era educadora física, eu tenho que buscar conhecimento sobre liderança. Tipo, né? Quando foi na sua cabeça, porque não é óbvio. Ninguém me falou sobre isso. E aí, então daí lá me apaixono e tal, e eu fico só que internamente, né? Internamente lá, aplicando as ferramentas, botando o conhecimento em prática com eles, e comecei a estudar mais, ler livros sobre isso. Buscar muito conhecimento no YouTube, na época, porque aquilo, a primeira formação que eu fiz, eu tive que pagar em 12 vezes, eu não tinha dinheiro pra... Sim. E aí, as outras coisas que eu buscava era gratuito. Bom, aí quando eu venho para São Paulo em 2016... que eu venho, né, na época, tem um vídeo que a gente fala aí já sobre isso no meu Instagram, que eu venho para São Paulo, eu venho e eu acredito, na época, que eu vou ter que entrar numa academia como professora, me tornar líder. Eu acreditava na época que eu ia ter que fazer toda a minha trajetória de novo para chegar no lugar que eu tava lá naquele clube. Com um salário bacana, com benefícios, eu tava numa coisa que todo mundo sonha. Uhum. Venho pra cá, tem essa mudança, só que na época eu sou ali assessorada por um coaching de carreira, que ele fala pra mim, Babi, tu já tem uma pós-graduação em gestão empresarial, os resultados que tu entregou, porque eu lembro que esses 2 anos e pouco no clube, eu entreguei ali com o time números que nunca tinha acontecido dentro daquele setor. E aí esse coach de carreira em São Paulo me orienta, olha, tu já tem capacidade pra talvez ir pra uma consultoria. E eu falei, não, eu sou professor de educação física, né? E aí ele começou a trabalhar isso comigo, de que não, que eu já poderia estar. Olha como a gente muitas vezes se diminui, tem essa coisa de inferioridade. Sim. Como é importante ouvir um mentor, alguém de fora, né? Sim. Eu vejo, Vanessa, hoje que eu tenho muito essa questão. Eu vejo nos meus clientes um potencial que eles não veem. Assim como esse mentor lá atrás, ele viu isso e ele plantou uma sementinha. E aí, o que é importante disso também? Ele plantou a sementinha, mas eu estava aberta para ouvir, para ir atrás do que ele me falou. Então, eu pensei, refleti sobre aquilo, e aí eu falei assim, opa, por que não, né? Vamos, já que ele está me orientando aqui, de como que eu me recoloco em São Paulo, não conhecia ninguém. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, pega pessoas lá de Porto Alegre, que tu conhece, que tu sabe que de repente elas conhecem alguém em São Paulo. Então ele me deu todo um passo a passo Nossa, que orientação bacana, foi uma orientação, né? Bem legal. Aí eu mapeei lá as pessoas, não tinha muito, acho que não tinha nem 5. Network péssimo na época. Não, na época aquelas pessoas lá, super legal, mas era pouco, né? Uhum. Não é péssimo, mas era um network assim, pequeno. E aí foi muito bacana, porque numa dessas conexões, uma pessoa, quando eu chamei pelo LinkedIn, na época foi ali onde eu comecei a ter um movimento no LinkedIn, ali de me posicionar no LinkedIn, uhum. E eu chamei essa pessoa, ela falou assim, Babi, na minha consultoria não tem espaço, porque ela estava muito ali, ela sozinha, ela não tinha espaço para ter outra pessoa com ela. Sim. Mas eu sei quem que tu pode procurar. Daí ela me recomendou uma outra pessoa, eu chamei pelo LinkedIn mesmo, a pessoa me respondeu, pediu para eu mandar um currículo, marcamos um café. Que legal. E aí foi a primeira, daí foi o Christian Munayer, que eu tenho um carinho enorme por ele, que me abriu portas em São Paulo e eu prestei serviço. Eu fui uma prestadora de serviço de uma consultoria de academias por quase 2 anos. Então ali eu realmente entrei para esse mercado de consultoria, de sair do lugar de ajudar uma empresa, que é aquela que tu tá dentro, para ajudar várias. Sim. E é completamente diferente a dinâmica. Não é fácil. Uma coisa é tu tá lá dentro de um lugar e ali tu entrega resultado e tu faz, mas aquilo ali já tem uma estrutura, aquela empresa já tá num outro momento. Outra coisa é tu vir para ser consultor, consultora e tu atender
vários negócios, né? Então, eu aprendi muito nessa consultoria, foi muito bacana. Mas chegou um momento que eu entendi que eu queria mais. Que o ciclo ali se encerrou. Isso, exatamente. Aí é muito da Babi também, essa coisa de... Eu sempre tive isso, assim, eu nunca fiquei mais do que 3 anos numa empresa. E não tenho vergonha de falar, porque eu fiquei o tempo que foi suficiente para contribuir com aquele lugar. A hora que eu percebi, tanto lá na época das academias, no próprio clube, nessa consultoria, quando eu entendi que bateu no teto do que eu podia entregar, contribuir, eu fui buscar algo melhor. Então, aí vem um ponto também de reflexão, onde muitas pessoas estão infelizes e ficam ali reclamando e não fazem nada para mudar. Sim. Né? E aí, nisso, eu fui me desenvolvendo mais, e aí, nisso, eu já tinha buscado outros cursos, outras formações, fiquei trabalhando sozinha por um tempo, e depois disso, como eu falei antes, né? Fiquei ali como Babi Oliveira, essa especialista que eu trago hoje essa reflexão para quem está nesse lugar. E em 2018 para 2019 eu começo a pensar nesse crescimento. 2019 eu começo a pensar nesse crescimento. Quero crescer, não quero crescer. E aí é onde eu decido, né? Realmente, então eu quero crescer, o que eu faço? Aí eu contratei uma mentora. Porque, aí, de novo, é um raciocínio que eu sempre tive. Se tem alguém que é especialista naquilo, por que eu vou ficar na tentativa e erro batendo cabeça? Sim. E eu fui... Na verdade, você seguindo desse jeito, você acha que errou menos até. Total. Errei menos? Errei! Sofreu menos. Mas desde a época, assim, quando eu procurei a primeira terapia, uma terapia que eu fiz lá no Sul, que eu sempre falo que eu sou a louca das terapias. Adoro, recomendo, todo mundo tem que fazer. Concordo. Resolve, ajuda demais. Quando eu procurei, na época lá, meu antigo casamento, um monte de BO, um monte de problema no casamento. Por que eu vou ficar aqui batendo cabeça sozinha? Não, se tem um psicólogo que pode me ajudar. Pra mim isso também é tão... Óbvio. Tão prático. Isso pra mim também é óbvio, mas tem certas coisas. Nossa, é muito do raciocínio da pessoa, e né? as pessoas ficam ali. Uma vez eu escutei, Vanessa, de uma moça numa empresa que eu atendia. Ela falou assim, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Ela falou assim, Babi, as pessoas, elas têm a mania de... A pedrinha tá dentro do sapato. Ela sente que tem uma pedrinha no sapato, mas ela não para pra tirar. Ela vai andando, a pedrinha no sapato fica, faz o calo... Falou bem assim, faz o calo e a pessoa acostuma. E eu falei, e não é uma analogia perfeita com os problemas que as pessoas hoje, seja na vida empresarial, pessoal, financeira, é isso. A pessoa... Gente, hoje, olha o mundo que a gente vive, muito diferente, né, Vanessa, da época dos nossos pais, nossos avós, que não tinha. Hoje tem um especialista para cada coisa. E as pessoas ficam ali batendo cabeça. Sim. Então, o que eu fiz? Procurei uma mentora. Eu falei, tô nesse momento, quero crescer, não sei por onde começar, não sei o que eu faço. Ela me ajudou ali no que eu precisava para aquele momento, fiquei uns 2 anos com ela, foi super bacana, daí nisso surgiu a Ciclos. E aí, quando tu vem para uma mentoria, que é tanto o que a gente faz hoje, que é como ela fez comigo, a gente se entende enquanto negócio. Aí eu vou chegar na tua pergunta. Por que liderança e por que vendas? Por que não financeiro? Por que não processos? Por que não marketing? Porque o que me trouxe até aqui? O que me trouxe até aqui foi a minha autoliderança, foi o meu conhecimento que eu busquei em liderança, foi uma habilidade natural que eu tenho de liderança, mas que não é por isso que eu não precisei buscar mais conhecimento e me desenvolver mais. Então, porque aí é uma coisa muito que eu acredito. Quanto mais a gente vai para um lugar aonde tu vai aproveitar as tuas habilidades naturais, mais feliz e realizado tu vai ser. Então, assim, por que eu iria abrir uma consultoria de gestão financeira, exemplo, né? De marketing, se a minha habilidade mais natural, né, que Deus me deu e que eu, obviamente, fui buscando mais conhecimento, é na área de liderança, eu sou comunicadora por natureza... Sim. Então, eu precisei, obviamente, aí profissionalizar isso, tá? Então, como que eu pego esse conhecimento e transformo isso em produto e comercializo isso? Sim. Então, liderança,
que é hoje o carro-chefe da Ciclus, né? Que a gente faz muito desses trabalhos, então chega nisso. E vendas, por quê? Porque lá atrás, quando eu decido, quero fazer, então assim, todo empreendedor tu pergunta hoje, quer fazer a empresa crescer? Ele vai falar sim. Então assim, o que faz uma empresa crescer? Tu tem que ter pessoas, tu tem que criar processos, tu tem que ter marketing, E para fazer tudo isso, o que a gente precisa ter? Dinheiro. E como que a gente tem dinheiro? Vendendo. Sim. Não tem outro jeito. A não ser que tu fale assim, não, alguém aqui vai aportar 500 mil reais na minha empresa, né? Eu tenho aqui um sócio investidor que ele vai colocar 1 milhão de reais aqui para eu fazer a coisa. Pode vir, pode chegar. Essa é a realidade da maioria? Essa é a realidade da maioria? Claro que não. Não. Então, a gente precisa aprender a vender. E eu precisei passar por isso. Sim. Então, eu era essa pessoa que falava, ai, não é vendas, não é pra mim, ai, é muito chato, ai, eu não gosto, todas essas crenças, essas historinhas. Sim. Que muitos empreendedores ainda estão nesse lugar, eu passei por isso. Quando eu fui buscar conhecimento, Vanessa, sobre vendas, foi com o intuito de me desenvolver em vendas para Ciclus. Só que quando eu entendo que eu coloquei em prática, validei, Sim. Os números da Ciclus mudaram absurdamente, e eu fui validando, eu falei assim, por que não agora levar isso para outros empreendedores, que são os vendedores da sua empresa? Sim. E aí lá em 2021, acho que é mais ou menos isso, 21, eu começo a comercializar também mentoria de vendas. Pegando o meu conhecimento, pegando a minha bagagem real, tudo que eu busquei, todas as formações e curso e mentoria, tudo que eu entendi ali que fazia sentido para, né, me desenvolver em vendas, porque é aquele raciocínio. Se eu preciso vender e eu não sei vender, o que eu tenho que fazer? Buscar conhecimento sobre o quê? Sobre vendas. E aí eu busquei um monte de conhecimento e aí chegou uma hora que eu falei assim, então eu vou entregar isso para o mercado. Sim. Fiz disso um produto, que aí vem, né, obviamente que tem que ter um conhecimento, assim, como que eu pego aquele conhecimento e embalo para vender? Ainda mais serviço, que é intangível, né? Hoje a gente ensina isso nas mentorias da Ciclus. Então, olha só, né, a trajetória. Então, em resumo, a minha trajetória, ela tá muito relacionada ao quê? Ao conhecimento. Sim. Eu sempre busquei conhecimento, eu sempre gostei de estudar, eu sempre tive isso, que eu precisava estudar sobre aquilo que eu ainda não sabia. E aí, com isso, eu fui entendendo a Ciclus, na sua essência, o que a gente vende? Conhecimento. Sim. Inclusive, é uma das poucas, né, que eu vejo, assim, de várias mentorias mesmo. Às vezes até tem uma mentoria que eu faço ainda parte, que é focada mais para a parte de social media, essa parte, sim, esses dias até... mais técnica, né? Isso. Só que eles não mostram a prática, né? Muito... Eles tentam, né? É uma Sim. mentoria legal até que eu tô, mas assim, parece que tem profissionais ali que têm medo de passar tanto esse conhecimento, sim, que você está falando. E não foi uma coisa que eu encontrei, assim, no teu trabalho, por exemplo, né? Na última mentoria, ela abriu a proposta comercial da Ciclus, ensinou como que faz, só que ela ensinou na prática. Apresentei ali, né, na mentoria, como se eu estivesse apresentando para um cliente mesmo, né? E quando eu vi você fazendo isso, eu levo muito pro lado da Babi, que eu conversei já e percebi que é uma pessoa que trabalha com amor, né? Sim. Que é uma coisa que eu percebo muito, assim. Ela não quer esse crescimento da Ciclus só pra, né, assim, pra você. Eu percebo que você quer que a gente cresça. Às vezes eu faço umas perguntas, assim, ela responde na hora. Obviamente, né, dentro da sua disciplina aí, mas eu percebo que você sempre tá pronta pra ajudar a gente. Disposta. E é um traço da Babi, eu acho, né? Além da Ciclus, é um traço, assim, da pessoa que quer ajudar e tudo mais. Eu acho muito legal isso. Eu vejo que como característica pessoal, eu tenho muito essa coisa do altruísmo real, assim, de, vamos supor que hoje eu já estivesse milionária, né? Já estivesse,
Estamos trabalhando para isso. Vamos supor que dinheiro, né? Eu faria certeza, eu faria muito disso de graça. Faria muito, eu muitas vezes até faço, né? Faço muito além do que às vezes é combinado até com os clientes. Porque é muito isso, é muito genuíno a vontade de ajudar, porque no fundo, assim, do meu coração, Vanessa, é muito... Eu vejo assim, ó, os empreendedores, eles têm... E eu vejo por mim, né, pela minha história. Se eu sair de uma cidadezinha lá do sul... de menos de 100 mil habitantes, né? A cidade interior. Que as pessoas com aquela mentalidade lá de cidade interior, aquela vida, né? Que às vezes ficar naquilo ali tá bom e tudo mais. Se eu vim de lá e eu consegui, por que outras pessoas não vão conseguir sair desse lugar de estar ali só para pagar conta? Sim. Então, no fundo, essa minha vontade de ajudar, e até às vezes eu sou mais dura na fala, porque... Sim. Porque assim, não adianta, nós seres humanos, se a gente não, às vezes não tem alguém para chacoalhar, eu vou te falar com amorzinho que, olha, o que tu tá fazendo. Não, às vezes eu tenho que ser firme, né, te dar um chacoalhão para te acordar. Então, a vontade de ajudar sim é genuína, por quê? Porque eu vejo que a maioria dos líderes que a gente desenvolve, dos empreendedores, muitas vezes eles estão num lugar ali que eles não acreditam na sua própria capacidade. Eles não... né? A gente que começa a instigar isso com as mentorias. Olha que legal, a gente ouviu de hoje ele é um coordenador geral de uma empresa que nós fazemos um trabalho já há alguns anos. E ele falou para mim assim, esses dias, Babi, se eu pudesse voltar um pouco no tempo, eu teria feito faculdade de gestão de pessoas. Porque como eu tô apaixonado por essa área... Que legal. Devido ao trabalho que a gente faz ali, o quanto a gente está desenvolvendo ele como um gestor de pessoas. Porque hoje ele tem lá uma equipe de mais de 30, 40 pessoas da empresa, estão na alçada Muita dele. Gente. Então, a gente está desenvolvendo ele para ele, né? Ele está sendo cada vez mais esse gestor de pessoas. Então, é muito isso. E lá atrás, ele não via esse potencial nele. Sim. Ele não via essa capacidade. E a maioria das pessoas, a maioria dos empresários, empreendedores, líderes, muitas vezes estão num lugar ali que, não, aqui tá bom. Para que crescer? Não, mas imagina, isso não é para mim. Aí olha às vezes para a Babi aqui nesse lugar e fala, mas a Babi consegue, mas é que a Babi que tá aqui é uma construção. Sim. É uma construção. Se eu me construir para chegar nisso, por que outra pessoa não consegue? Exatamente. Né? É legal esse ponto de vista. E aí, Vanessa, talvez eu tive sozinha, acho que eu sempre fui meio autodidata, assim, acho que eu puxei isso do meu pai. Eu sempre tive uma coisa, que nem eu falei assim, muitas coisas nunca ninguém me falou. Uhum. Essa coisa mesmo, né, se eu não conheço sobre aquilo, eu tenho que buscar conhecimento, né? Pra mim isso foi muito óbvio. Mas tem gente que não, tem gente que eu tenho que olhar no olho e falar, ô, cliente, se tu não sabe... Você vai falar meu nome? Se tu não sabe, se tu não tá conseguindo gerir pessoas, é porque tu não tem conhecimento de gestão de pessoas. Sim. Então, assim, e aí quando a gente começa a trazer, eu começo a trazer a minha forma de pensar, meu raciocínio, eu percebo que a gente começa a instigar nos clientes uma coisa que eles nunca sozinhos tinham parado para pensar naquilo. É verdade. E até você trazendo essa parte mais de, enfim, algum feedback de cliente que você teve e tudo mais, eu queria que você falasse aqui pra gente algum case de sucesso que você teve, né, quanto Babi, quanto Ciclos, enfim, me fala aí que eu queria escutar uma história legal. Tá. Eu vou falar tanto de pequeno empreendedor quanto de uma empresa já um pouco maior, né, que nós atendemos diversos tamanhos de empresa. Legal. Tem o caso de um cliente que na época que ele nos procurou em 2018 ou 2019, ele estava desacreditado do negócio dele. Já estava assim, quase depressivo. Não conseguia, abriu o negócio como um sonho, como é a realidade da maioria, mas não estava conseguindo. Não estava conseguindo fazer a coisa acontecer. E o que acontece? A parte emocional vai sendo afetada. Então, quando ele chegou para mim, ele estava assim, bem desanimado. Desacreditado.
na época, ele nem tinha como pagar o valor que era o meu trabalho na época. Eu fiz um valor bem, assim, para realmente ajudá-lo. E foi um projeto incrível, assim, porque ele, né, o número de clientes, assim, em um ano ele triplicou. Em 2 anos ele, depois mais de 6 vezes, nem sei como é que fala, mais de 6 vezes. Então, assim, hoje ele tá com a segunda unidade. Outro momento, tá com pessoas. Parabéns, inclusive. E é muito lindo, assim, toda vez que eu converso com ele, ficou, acho que 19, 20, acho que ele ficou uns 3 anos. Foi um projeto de uns 3 anos, assim, porque, gente, às vezes, 3 anos. É uma coisa legal até de fazer só um parênteses aqui, tá? Uhum. Os empreendedores, Vanessa, muitas vezes eles acham, e é imaturidade isso, gente. Eu vou fazer uma mentoria ali na ciclos de 6 meses e não vou precisar continuar. Desenvolvimento não é isso. Uhum. Para te fazer uma empresa crescer... São etapas. São etapas. Pode ser que nem foi o caso dele, chegou num teto dentro do que nós entregávamos e do que ele precisava, que eu dei alta. Eu falei, agora tu anda com as próprias pernas. Que agora tu pode seguir sozinho. E realmente foi o que aconteceu. Que legal. Então, assim, nunca ache que... mas tudo isso. Mas para chegar lá... vai precisar ter essa construção. Então, o caso desse cliente, né? Um cliente muito, muito querido, assim, um grande case. Eu tive vários outros clientes que depois vieram por causa dele. Sempre falo muito desse caso. E valeu a pena você ter dado ali um... Total. Né, porque o propósito tá nisso. Ó. Quando a gente tem o propósito de verdade da nossa empresa muito claro, a gente vai ultrapassar muitas vezes essa barreira comercial. Sim. Foi o que eu fiz na época e não me arrependo, né? Depois, com o tempo, conforme eu fui ajudando ele nas vendas, em primeiro lugar, porque lembra, para crescer tem que ter dinheiro. Então, a gente, primeiro vendas. Conforme eu fui ajudando, que ele foi tendo um caixa diferente, a gente foi trabalhando a gestão financeira, foi melhorando, nananã, e ele, automaticamente, com o tempo, ele foi conseguindo pagar ali, sim, né? Mais dentro, chegou depois de um tempo e já estava pagando o que realmente valia o trabalho, assim. Então, foi bem, bem bacana. E aí, um caso já de uma empresa que a gente, também é nosso cliente há uns 4, 5 anos. E, por que 4, 5 anos? Porque chega num nível... a empresa quer ir para o outro, e aí a gente tem que estruturar esse próximo nível. Então, olha que legal, esse outro caso é uma empresa assim, que na época que nós começamos, ela tinha em torno de 30, 40 funcionários, e dentro da estrutura organizacional ali, tinha a dona, um gerente e o operacionalzão lá, que são as pessoas que, né, são do operacional da empresa. Tinha um outro líder meio perdido, assim, mas não tinha uma estrutura realmente dessa gestão de liderança. Sim. Conforme a gente foi começando o trabalho, o que aconteceu? Eu fui, né, trazendo essa visão dos departamentos, das lideranças setoriais, como que a gente pega ali quem é a melhor pessoa para cuidar daquele setor. E não é necessariamente a pessoa mais antiga da empresa, só um parênteses aqui. E aí, esse é um case legal, porque hoje essa empresa já está com quase 100 funcionários, né? Depois de alguns anos, aí veio crescendo de forma saudável, de forma estruturada. E hoje, essa empresa, ela já conta com mais de 10, 12 pessoas em cargos de liderança. Então, muita gente, né? Olha a diferença, né? Então, assim, isso faz com que o dono, porque percebe a hora que o dono é só ele e no máximo uma liderança e muita gente para gerir, o dono, ele é um operacionalzão. Sim. A hora que a gente começa a fazer essa estrutura de liderança, de desenvolvimento, e sim, começa pelo dono, porque se o dono tá lá na operação no dia a dia, tem que fazer um trabalho com ele também. O que acontece? Eu vou olhando, eu faço toda essa análise, assim, dessa estrutura, desse diagnóstico, e a gente vai desenhando ali esse processo. Então, essa empresa é um case muito legal também, porque hoje, a CEO da empresa, ela consegue estar com a cabeça cada vez mais para fora do negócio, pensando numa próxima unidade, pensando em outros negócios, né? E porque ela sabe que as pessoas que estão ali cuidando dos departamentos, elas estão sendo desenvolvidas pelas Ciclos e os seus departamentos andam
cada vez mais com as próprias pernas. Sim. Então, o que é uma estruturação empresarial? Né? Então, não tem como eu estruturar uma empresa em 6 meses. Uma estrutura de empresa, ela leva tempo. Então, esses 2 cases aí, acho que a gente tem vários, né? Graças a Deus, mas esses 2 são bem legais. Até já se encaminhando ali pro final, tenho mais 2 perguntas. Uma pergunta que eu queria fazer, que não estava nem no script aqui, seria o que dentro da Ciclos, né? Como eu sei que você tem outras pessoas, não é só você, você gosta de fazer? O que mais você gosta de fazer? Tá. Porque você está falando que é importante ter o operacional ali, outras pessoas, né? E você tem isso também. Então, eu queria saber o que você gosta de fazer. Legal, uma pergunta, nunca ninguém me fez essa pergunta. Apesar de muitas pessoas falarem, né, que eu sou boa nas vendas e quando eu tô ali, né, ensinando e conduzindo na mentoria de vendas, o que mais me encanta é muito essa coisa da estrutura. Então, quando eu pego o empreendedor ali e falo, ó, hoje o formato da tua empresa tá assim. É as pessoas ali respondendo para ti, a gente tem que estruturar isso, a gente tem que organizar. Quem que vai ser o líder daquele setor, quem que vai ser o líder daquele departamento, quem faz o quê, porque é uma coisa bem comum quando começa um trabalho muitas vezes, e às vezes é empresa de vários funcionários, não tem ali certo, esse aqui é o diretor comercial, esse aqui é o diretor financeiro, esse aqui, não. Todo mundo faz tudo e aí vira aquelas bagunça, para não falar outra coisa. Vira aquela bagunça. Então, eu gosto muito dessa parte de fazer esse diagnóstico, mostrar esse cenário para o cliente e mostrar para ele exatamente esse passo a passo, esse plano de ação que pode ser feito para ali na frente chegar no lugar que ele quer, que é o quê? O que todo empresário quer? Que as pessoas façam o que tem que ser feito, que a empresa ande com as próprias pernas. Sim. Só que isso é consequência de ter esse diagnóstico, de ter essa análise, e a gente vai fazendo essa estruturação. Então, o que eu mais gosto de fazer é isso, porque esse olhar, Vanessa, eu vejo que é uma habilidade que eu tenho, eu vou na raiz. Eu vou na raiz do que está causando aquela questão ali na empresa, né? Sim. E aí, quando a gente vai na raiz, a gente não fica apagando incêndio. Sim. A gente realmente vai no foco do incêndio, o que está causando, e dali que a gente começa a fazer um trabalho. Muito legal. E eu vejo muito mesmo, que quando a primeira reunião que a gente teve, né, que foi uma reunião de diagnóstico, você já falou algumas coisas, você foi cirúrgica ali. Então. Mas foi muito legal. E a última pergunta que eu tenho para te fazer com relação acabei de fazer uma pergunta que nunca ninguém te fez, mas eu queria saber uma pergunta que você gostaria de responder, que poucas pessoas fazem, raramente, e é uma pergunta que você queria falar mais sobre isso, por exemplo. Eu vejo que é muito assim, um pouco até do que a gente falou, mas Babi Ciclos é uma, né? Então eu vejo assim que muito do que tu fez hoje aqui, né? Poucas pessoas perguntam quem é a Babi, né? Então assim, vamos supor que, sei lá, daqui a pouco eu vendi a Ciclos. A Ciclos, né? Sei lá, passei para alguém, não existe mais, né? Enfim, quem é a Babi? Então, Sim. Poucas pessoas me fazem essa pergunta, né? Quem que é a Babi ali, mulher, na sua essência? Quer ver uma coisa que ninguém me pergunta? O quê? Quais são os meus defeitos? Verdade. Verdade. É muito delicado. Às vezes a pessoa não quer abrir isso também, né? É uma pergunta interessante. Mas legal, quero saber agora. Tu arrisca quais são os meus maiores defeitos? Não sei, você tem teimosia, talvez? Teimosia? Não sei. Pode ser, mas eu acho que não é o maior, não. Eu acho que o meu maior defeito é muito assim, é um pouco do que eu falei. Como eu sou uma pessoa muito acelerada e faço e boto a mão na massa e eu vou pra ação, o meu maior defeito é saber lidar com pessoas que são mais lentas. Eu tenho esse defeito também. Então, assim, é uma paciência que tem que você ter. lida com todo tipo de pessoa, né? E assim, né, tem vários clientes que não têm a velocidade que eu tenho. Ou pessoas da sua equipe também? Da minha, total, da equipe, os prestadores de serviço, da Ciclos, clientes. Então, olha o quanto esse trabalho, ele também vai eu tô ali ajudando, mas ele também vai me desenvolvendo.
Porque ser mentor é uma coisa que tu tem que aprender a respeitar o tempo do outro. Sim. Eu não posso te falar assim, não, até final do ano a Avon vai estar assim, adoraria. Mas vai ter o teu tempo, vai ter o tempo do teu sócio, e existe um tempo de maturação das coisas. Então, uma coisa que é já foi um defeito muito maior. Hoje, o autoconhecimento liberta, né? Como eu conheço, então eu sei que é um ponto de atenção ali, é o ponto cego, né? Eu, assim, diariamente ou sempre, né, nos relacionamentos, eu tenho que estar sempre atenta, né, a esse ponto, assim, porque a minha tendência, o meu natural, digamos assim, é querer colocar no outro a minha velocidade. Sim. Então, às vezes, eu coloco um pouquinho nos clientes, porque dá uma acelerada, né? Dá uma atração, às vezes, um pouquinho maior, mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser muito assim, porque senão... A pessoa desiste, às vezes? Às vezes, espana, desiste, a pessoa... O tiro sai pela culatra, a pessoa acha que não é pra ela, não é muita coisa, ela não se sente capaz de fazer aquilo, então, né, o mentor, ele tem que ter muita... Eu ali, enquanto mentora, eu tenho que ter muita sabedoria com essa questão minha. Eu, enquanto dona da Ciclos, com o meu time, com os prestadores de serviço, eu tenho que ter muita sabedoria com esse ponto, porque eu também tenho que ir ali fazendo essas relações, elas irem amadurecendo, né? As pessoas têm o tempo delas para as coisas. Então, essa é uma pergunta que nunca ninguém me fez. Sim, eu me identifico, inclusive. Mas muito legal, foi muito bom ter você aqui, foi um prazer. Gostei. Agora, tem mais coisas para perguntar, mas fica para uma próxima, fica para uma próxima. Muito bom, adorei. Que não vai faltar, se Deus quiser, logo a gente chama de novo. Legal, muito bom. Muito obrigada, Babi, foi um prazer ter você aqui com a gente. E espero que esse podcast tenha sido muito legal para vocês, que vocês tenham tirado proveito, né? Algumas dicas aí essenciais, né? Para você que lidera, para você que, né, quer empreender ou já empreende. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo Babi. convite. Beijo.